Olá, eu sou o João Paulo Ida, sou mentor de carreira e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar de uma das áreas do conhecimento que o mundo inteiro precisa, que é a engenharia civil. E nós convidamos então Rosana Tiba, engenheira civil. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Kenji, pelo convite. Perfeito. Rosana, muitos dos internautas que nos assistem, eles chega naquela ocasião, terceiro ano de ensino médio, fica na dúvida na profissão. No que fazer? No que fazer. Hoje em dia, até pela longevidade, a gente pode estudar a vida toda e ter várias profissões. Antigamente era assim, quanto mais assertivo, melhor, porque era às vezes a profissão que você ia seguir pro resto da vida, né? Mas fica sempre aquela dúvida, né? Humanas, exatas, biológicas, tecnológicas. Então, eles procuram se espelhar em profissionais que abraçaram a carreira e deram certo. Eu queria que você falasse em que momento da sua vida, ou por influência de alguém, que você acabou fazendo engenharia civil. Que naquela época que você fez, ainda a maioria era dominada por homens, né? Sim, sim. Uma difícil pergunta, viu, Kenji? Eu, quando estava fazendo colegial, né? Era colegial, eu fazia área de biológicas, porque eu achava que eu ia para a área de medicina. Nunca imaginei ir para a área de exatas. Só que quando eu terminei o colegial, eu comecei a observar as cidades, sabe? Eu queria, na verdade, construir, deixar um legado. Que bacana! E aí eu me interessei e realmente me inscrevi para fazer o processo vestibular para engenharia. O pessoal da tua casa apoiou? Você está doida? Olha, eu venho de uma família que, na verdade, meu pai, infelizmente, não pôde estudar, né? Mas ele nos deu uma condição financeira muito boa e a gente sempre teve muita liberdade em escolher aquilo que a gente queria fazer. Então, para eles não foi nenhuma surpresa, né? Eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 17 anos, né? Muito jovem mesmo. Em determinado momento até fiquei na dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Parei 1 ano e meio a faculdade e depois eu retomei com força total. Tá? Tanto é que eu era, como você mesmo mencionou, eram poucas mulheres fazendo o curso, mas eu era aquela que sentava na primeira cadeira. Se eu tirasse nota 9.7, eu ia reclamar com o professor, eu ia discutir. Eu acho que assim, eu escolhi a carreira certa. Que bom. Boa. Então, mesmo aquela matéria de mecânica de fluidos, resistência materiais, resistências materiais, geometria analítica, que são aquelas matérias iniciais, e depois isso é chato. É verdade. É chato. Mas quando você passa mais para a área prática, quando você começa a ter aquilo que você quer realmente construir, então você começa a ver concreto armado, concreto protegido, pontes, estradas, aí aquilo vai te instigando, exatamente, te instigando de uma maneira que você fala assim, nossa, é aqui mesmo que eu quero estar. Só que assim, como todas as profissões, a engenharia civil, ela te abre um leque também de opções para onde você vai se especializar. Será que eu vou para saneamento? Será que eu vou para cálculo? Exato. Né? Então, assim, para construção propriamente dita. Eu acho que nesse momento, enquanto você está estudando, algumas oportunidades aparecem. Oportunidades de estágio, que aí te facilitam você se identificar com o que realmente você está buscando para si. Que é o mundo real. É o mundo real. Então eu comecei fazendo estágio em obra, em edifícios, prédios, comerciais. Capacete era uma coisa normal para você todo dia? Sempre. Na verdade, a TI continua sendo, né? Na vida atual, a gente precisa usar para tudo, né? Até em casa, às vezes você vai fazer uma atividade, é verdade, não é?
usa lá sua luva, porque querendo ou não, você pode ter um acidente. E aí eu comecei fazendo estágio em edifício residencial e depois eu migrei numa área de tecnologia de materiais. Tá? Eu comecei numa empresa que eu fiquei quase 30 anos, são 27 anos, eu comecei como estagiária e fui crescendo, depois que eu me formei, fui contratada como engenheira, passei a ser coordenadora, gerente, diretora operacional, depois diretora executiva. Então eu fiz uma carreira, né, dentro dessa empresa, era uma empresa de tecnologia, então sempre estava buscando muita inovação. Então a primeira vez que chegou o equipamento, vamos fazer um ultrassom no concreto, né? Então era uma coisa nova, então eu sempre gostei dessa parte de estudar, de fazer teste, ver se dava certo, para colocar no mercado, desenvolver produtos novos, né? Durante a minha carreira eu fiz muitos cursos, né, que a minha especialidade foi para a área de patologia de estruturas. As estruturas ficam velhas, elas precisam ser cuidadas. Mas esses cursos são novos, né? Também, não, eles já têm um certo tempo. Mas década de 60, assim não existia. Não, é mais recente, principalmente por causa da tecnologia, de como você vai avaliar uma estrutura que aparentemente está boa e você tem com exames, eu comparo muito à medicina, né? Tem que acertar o diagnóstico. Exatamente, então você está lá com uma determinada dor, tá certo? Você vai fazer um exame de sangue, tá certo? Um ultrassom, etc e tal, para poder ter, tá certo? Um panorama e dar a solução, o remédio certo, né? Então a área de patologia de estruturas é muito voltada para isso, então eu fiz diversos cursos na área, inclusive cursos fora do país, e também, dentro dessa minha carreira, eu tinha que cuidar de pessoas, né? Porque você começa a formar um time. É gestão de pessoas. E se você só é técnica, você não tem essa habilidade. É verdade. Né? Então, me desenvolvi também muito nessa parte de pessoas, né? Fiz alguns cursos muito interessantes. Na área humana, né? Não sei se você conhece o curso da Mana Kay. Sim, sabe? sim. Então, que trata mais de como você tirar o melhor resultado da tua equipe. No fundo é isso. O Oscar, né? Isso mesmo. Fiz também MBA em gestão de projetos, porque quando você também vai crescendo dentro de uma empresa, você tem um conhecimento técnico, mas você, na verdade, é muito mais avaliado pelo que você conquista a nível de contratos, o que você está trazendo tá certo? De resultados para dentro da empresa. Então, acho que isso na minha carreira eu também fui aprendendo a fazer, então, a vender, né? Perfeito. Como vender um serviço, como se apresentar. É uma venda consultiva. É uma venda consultiva, né? E eu acho que essa é a minha história. Hoje, né, na verdade, eu saí da engenharia propriamente dita, fiz uma transição de carreira, mas eu não deixei a engenharia de lado. Eu continuo fazendo algumas consultorias pontuais para alguns trabalhos, algumas atividades. Meu marido tem uma empresa de projetos de engenharia também, meu filho é engenheiro, então a casa respira engenharia. Verdade. Dona, eu me recordo quando eu vim para São Paulo, no começo da década de 70, que aí você tinha algumas referências, era o edifício Martinelli, o edifício Itália, né? Mas assim eram poucas coisas. Depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo aí o mundo inteiro, então as próprias torres lá, as torres gêmeas que caíram lá, sim, também, mas aquilo era alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa visual assim muito bonita, né? Que mostrava realmente a imponência, a imponência, né? Exatamente, né? E você imagina Dubai agora. Não conheço ainda, não tive oportunidade. Assim, a gente vendo mesmo imagem, filme, a capacidade quando eu fui para o Japão e eu vi uma nova Tóquio, né, que fizeram em cima do mar, eu já fiquei muito no aeroporto novo e tudo mais, né?
Imagina o Dubai que pegaram lá em cima do mar e fizeram tudo aquilo lá de coisa. Então, o poder do homem de realizar as coisas é realmente fantástico. Não tenho dúvida, né? A gente não precisa ir até Dubai, né? Dizem que Balneário Camboriú é a nova Dubai. É verdade. Eu estive Cada lá vez prédios maiores e fiquei realmente impressionada com a altura das torres de lá. Inclusive uma que estava perdendo a altura, que eles estão, parece que ampliando, colocando mais alguma coisa em cima, para não perder a altura, não é? É verdade. E eu acho assim, a tecnologia está aí, né? Eu acho que tem muitas empresas investindo alto nisso, em tecnologia de materiais, onde você consegue transformar mais rápido, fazer mais rápido, né? E sem perder a qualidade, porque eu acho que assim, acima de tudo a gente tem que ter qualidade nas nossas construções, porque não é uma coisa descartável, né? É uma coisa que tem que durar. Sempre insistir em toda a minha carreira profissional, né? Que assim como a gente se cuida, que a gente vai ao médico, vai ao dentista, faz um trabalho preventivo, né? As edificações deveriam ter um plano de manutenção. Exato. Né? Porque não é só pintar, né? E falar que está tudo certo. Todo mundo envelhece, as estruturas também envelhecem. É verdade. Só que a gente tem que escolher, né? Envelhecer bem, com qualidade, ou deixar cair. Não é assim? Sim. Então, assim, eu acho que a gente mora numa grande cidade, São Paulo precisa realmente, é muito carente disso, né? Nós hoje estamos aqui no centro de São Paulo, a gente anda, cada edifício maravilhoso, né? Se isso tudo fosse restaurado, sim, tem edifícios que são chamados tombados, que estão quase caindo mesmo, estão chamados. Exatamente. Existe realmente, né, um trabalho voltado para isso, né? Mas tudo é processo. Então, às vezes, as coisas demoram talvez um pouco mais do que a gente gostaria, né? Mas eu ainda espero ver muitos prédios restaurados, a nossa cidade aí continuar crescendo com qualidade e segurança. Eu morei no bairro Tatuapé e a Port fez 2 edifícios de 52 andares. Pois é. Vai fazer mais outros também. Tá muito bacana. Só não pode descuidar do viário, né? Isso, exatamente. Porque, querendo ou não, a gente tem que se preocupar com a mobilidade. Não adianta de nada, adianta a gente super popular, certo? E as pessoas não conseguem nem tirar os carros da garagem, não é verdade? Sim. Eu acho que na verdade, tem que ter uma conscientização como um todo. É verdade. Né? Vamos usar o transporte público, né? Sim, vamos usar. Tá certo. Nós estamos todos finais, tá? Tá ótimo. Eu quero que você volte muitas vezes para falar sobre engenharia para a gente. Tá ótimo, muito obrigada, agradeço o convite. Pode deixar seus contatos, por favor? Nós vamos escrever aqui sim, também. Pois não. Bom, meu nome é Rosana Tiba, o meu telefone é 11 São Paulo, 97-270-4747 e eu utilizo as redes sociais como @rtibadesign. Perfeito. Gratidão, muito obrigado. Obrigada a você, Kate. Internautas, meus agradecimentos então a essa fantástica engenheira civil. Rosana Tiba, nós amamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.